Eu reverencio a memória dos meus ancestrais. Honro e respeito esse povo que vem lá de trás. Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Aqui estou eu de novo para apresentar mais um Constelando com Você. Sempre esses programas serão dedicados aos nossos ancestrais, pela extrema importância que eles têm em todos os nossos sistemas e na nossa vida de forma geral, né? Bem, eu quero trazer hoje um aspecto muito prático das constelações sistêmicas e principalmente da decodificação odontológica. Eu queria entrar numa área, assim, bem, vamos dizer, útil para todos, que todos possam aproveitar essas abordagens sistêmicas. Nós já falamos em programas anteriores sobre o campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Falei sobre os grupos que eu administro, os iluminadores sistêmicos, o contrato arquetípico primordial e o conciso, que são as constelações odontológicas sistêmicas. E eu queria hoje frisar bem praticamente como que isso funciona, né? Bem, sábado passado agora nós tivemos a reunião dos iluminadores sistêmicos. Nós realizamos 7 constelações, sendo que 2 delas foram constelações empresariais, ou seja, a pessoa que está sendo constelada, ela traz uma questão que diz respeito a uma empresa que ela possui ou que ela é sócia. E muitas vezes nessas constelações entram aspectos familiares, porque são às vezes empresas familiares, né? Isso aconteceu, foi muito interessante, e nós fizemos uma constelação que eu chamo de constelação multiespécie, ou seja, nós constelamos uma pessoa que tinha morrido o animalzinho dela de estimação, e nós constelamos para ver como que estava essa situação, no sentido de harmonizá-la com a perda do pet. Também foi muito interessante. E fizemos uma constelação que nós chamamos de constelação de alma, ou seja, nós trabalhamos com todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino dos humanos, depois dos anjos e depois do Criador. Esses passos, vamos dizer assim, essas instâncias na constelação, elas vão mostrar onde que a pessoa está presa, aonde que ela precisa se libertar para que o fluxo continue fluindo livremente, né? Então foi muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para que vocês pensassem na resposta. Não é para responder imediatamente, tá? Porque esse é um dos objetivos finais, assim, um dos objetivos mais marcantes desse programa e do meu interesse em divulgar essas técnicas, né? Principalmente no que se refere à constelação odontológica sistêmica e o CAP, o contrato arquetípico primordial, que são coisas muito novas, muito de vanguarda e que eu quero que vocês sintam qual é a utilidade disso, né? A pergunta é a seguinte: no que vocês acham, sentem que isso poderia auxiliar? Vamos supor que vocês quisessem fazer uma constelação sistêmica odontológica. Eu vou descrever a constelação agora para vocês, como seria, e vocês vão raciocinar, vão pensar, vão sentir como que isso pode funcionar para mim. No que isso me ajudaria ou me atrapalharia também, tá? É uma via de 2 mãos. Então, se a gente for lá para o triângulo de Karpman, que eu falei a semana passada, você está esperando um salvador, você é a vítima ou você é o acusador? Então, esses papéis, eles cabem em todas as constelações. E justamente uma das funções da constelação é tirar você desse papel. É colocar você no triângulo da emancipação, que seria criativo,
potente e sábio, né? Então eu vou descrever uma constelação odontológica e vocês, se quiserem, se concentrem, preste atenção, né? Como que isso funcionaria para você. Na constelação odontológica, não é necessário que a pessoa seja meu paciente. Eu sou cirurgiã dentista há 45, quase 46 anos, né? E óbvio que eu tenho uma clientela antiga, uma clientela que já é fiel, né? Clientes novos também, mas não é necessário que você seja meu paciente, que você trate comigo. Se você se interessar por essa constelação, eu vou solicitar que você traga uma radiografia panorâmica simples, tá? Com essa radiografia, eu vou olhar todos os detalhes dos seus dentes, quais que foram tratados, se você tem tratamentos de canal, endodontia, se você tem dentes que foram extraídos, se você tem próteses fixas ou removíveis, se você tem implantes. Eu vou olhar a sua articulação temporomandibular, que aparece nessa radiografia. Vou olhar a parte respiratória, os seios maxilares. Vou olhar o septo nasal. Vou olhar o nível ósseo, onde tem os dentes. Vou olhar se tem alguma perda óssea, se os dentes estão desgastados. E por quê? Ou para quê? Porque existe uma história aí, uma história de vida. Os dentes, eles contam como que foi a sua vida, em diversos aspectos, né? Se nós fizermos uma combinação da decodificação odontológica, que, por exemplo, Christian Beyer fez, combinarmos isso com preceitos antroposóficos e biocibernéticos, do Dr. Mário Baldan, por exemplo, nós vamos chegar a uma história de vida. Nós vamos dizer para você, olha, aos 6 anos você teve um problema no primeiro molar permanente, inferior do lado esquerdo. Isso provavelmente tem a ver com a forma como você foi inibida de ser quem você é. Então tem uma história para se contar, né? Então eu examino essa panorâmica simples, faço anotações no papel, numa ficha, e faço uma espécie de uma entrevista com você, ou seja, uma anamnese. Os problemas que eu vou olhando na radiografia, eu vou perguntando para você, porque eles têm uma cronologia, né? Até que nós chegamos a uma situação que está te incomodando nesse momento, tá? Tem uma história de vida e eu chego num ponto que você pode se falar assim para mim, olha, hoje o meu relacionamento com o meu vizinho, ou com o meu marido, ou com o meu pai, está muito, muito difícil, está muito problemático. Aí eu escolho, entre aspas, né? Escolho um dente ou uma região e nós vamos ver realmente qual é a questão aí. O que precisa ser trabalhado. Eu tenho um campo no consultório que eu uso especialmente para essas constelações. E eu também, junto com a radiografia, eu costumo fazer um exame clínico na pessoa que será constelada. Então você senta na cadeira, eu pego um instrumental esterilizado, luvas, examino a sua boca, né? Não com o intuito de tratar, fazer um tratamento para você, não. Com o intuito de constatar o que a radiografia está mostrando e o que a entrevista também está mostrando, né? Muitas vezes eu faço a entrevista com o paciente já sentado na cadeira de exame clínico, né? E aí faço as anotações e vamos para o campo. O campo é uma roda de madeira muito bonita, especialmente para isso. Tem um conjunto de dentes que eu uso, os 32 dentes que nós deveríamos ter na boca, eu tenho eles em plástico, muito bem esculpidos, e tenho bonecos. Então eu seleciono alguns dentes, em geral, eu sempre coloco os terceiros molares, os dentes do siso, são 4. O número deles é 18, 28,
38 e 48. Aliás, eu tenho que pedir desculpas para quem me escutou a semana passada, que eu cometi um erro, um engano, quando eu falei do dente número 16. Eu falei que ele era do lado esquerdo e não é, ele é do lado direito, tá? Isso tem muita importância nas constelações. Bem, eu coloco os 4 sisos e seleciono um dente que tenha peso para aquela questão que a pessoa está querendo esclarecer, né? Esses dentes eu coloco de um por um na mão da pessoa e peço para ela colocar no campo, no local que ela quiser, no local que ela escolher. Então ela coloca o dente número 18, por exemplo, no local da raiz da árvore. É uma árvore que tem nesse campo que eu uso para fazer as constelações. Coloca o dente número 28 em tal lugar. Ela vai mudando de lugar. E eu peço, antes dela colocar os dentes, eu peço para ela colocar um boneco que represente ela mesma. Então ela escolhe uma bonequinha, se for mulher, um bonequinho, se for homem, ou não necessariamente assim. Ela pode escolher um representante masculino para ela, se for mulher, ou feminino, se ela for homem, não tem problema. Isso o campo vai mostrar. Ela seleciona um bonequinho para representar essa pessoa, põe no campo e coloca os dentes aonde ela quiser. Os quatro sisos e mais o dente, que é a questão que ela veio constelar naquele momento. Aí vem uma parte que é extremamente subjetiva e importante. Nós vamos trabalhar com imaginação ativa proposta pelo mestre Jung. Ela pega um dos dentes do campo, eu dou para ela, eu fotografo esse campo, mando para ela depois as fotos, né, no final, e ela segura esse dente, segura o dente que ela selecionou, vamos supor o número 18, ela pegou o 18, e aí a pergunta é, como é que esse dente vive dentro de mim? Como esse dente está no meu interior? O dente não precisa estar erupcionado, não precisa existir na boca, pode ser um dente que foi extraído, pode ser um dente incluso que não nasceu e pode ser um dente que não existe, anodontia. A energia dele está lá. Aí ela segura o dente, que foi escolhido, número 18, por exemplo, que é o terceiro molar superior direito, e ela pergunta, como esse dente vive dentro de mim? E aí aquela informação brota do subconsciente. Não é inventar uma historinha, não. Não é fazer uma fake, não. Ela vai deixar aflorar do seu interior a imagem daquele dente dentro dela. O que esse dente tem para dizer para ela? Vejam, o dente número 18, que eu mencionei agora para vocês, ele é nada mais, nada menos do que um arquivo do que você veio fazer aqui na Terra. É isso que ele está armazenando. Então, se você precisou extrair esse dente, se o dente não nasceu, se o dente não existe, se o dente quebrou, se o dente doeu, é um alerta para você prestar atenção no que você veio fazer aqui. Qual é o seu plano de vida? Quais são as suas metas, os seus objetivos e as metas para alcançar esses objetivos? É isso que esse dente armazena. Então ela pode relatar para mim, ele falou que eu estou no caminho certo, que isso é adequado para mim ou não, não está. Enfim, ela vai dar uma descrição, vai fazer uma espécie de uma história de como é esse dente dentro dela. Eu anoto, eu gravo, eu fotografo o campo, tá? E aí ela põe de novo, depois que ela fizer todas essas observações, que trarão muita consciência do que é esse dente de verdade, mesmo que ela não entenda nada de odontologia, não sabe o que é dente 18, o subconsciente dela vai saber, vai dizer. E aí ela põe de novo o dente no campo, numa outra posição, ou na mesma. Tá? E vamos para o segundo dente, terceiro dente, quarto dente, que são os sisos, e depois o dente que ela escolheu, para aquela questão específica que a trouxe para fazer a constelação. Vejam,
Essa é uma forma de autoconhecimento muito poderosa, muito, tá? Porque esse conhecimento, ele já está dentro de você. Ele já está dentro. Você vai ter instrumentos para colocá-lo para fora. Para quê? Para que você possa trabalhar com isso. Você vai ver coisas que estão ocultas, coisas que você não sabia, segredos, inclusive, segredos, elementos que foram excluídos do sistema, que pertencem ao sistema, mas foram excluídos. Então, o ganho de consciência numa prática como essa é muito grande, muito grande. É uma terapia. É uma terapia. Que eu consegui unir toda a prática que eu tenho como dentista tradicional, consegui unir com conhecimentos da antroposofia, consegui unir com conhecimentos da biocibernética bucal, que são infinitos, consegui unir com a decodificação odontológica, baseada na experiência, tá? Consegui unir com conhecimentos de psicanálise junguiana, principalmente com a imaginação ativa. E aí, o que fazer? Nós vamos ouvir esse dente, vamos trabalhar isso internamente. Muitas vezes são coisas desagradáveis, que não é fácil de encarar. Como, por exemplo, né? Os sistemas, eles têm leis, mas não leis dos homens. Bert Hellinger formulou, descobriu ou trouxe 3 leis que governam os sistemas. São as leis do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Quando num sistema desse você reconhece que alguém que pertence ao sistema foi excluído, esse fluxo já fica alterado. Você já tem problemas aí, já tem doenças, desafios, emaranhamentos, e isso precisa ser reconhecido. A segunda lei é a lei da hierarquia. É uma lei muito poderosa, porque por isso eu dedico esse programa sempre aos ancestrais. Essa hierarquia não é propriamente uma hierarquia de poder, eu mando em você, não. É uma hierarquia de força, de ser mais importante, porque veio primeiro, está em primeiro lugar. Então os nossos antepassados, eles vieram antes do que nós. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós e todos os avós que vocês imaginarem. Nós só estamos aqui hoje porque eles existiram. Nós tomamos a vida que veio deles. Isso é muito importante. Então, numa constelação odontológica, se você não tiver em vista o respeito a essa lei, você vai ver que a coisa não vai funcionar positivamente. A sua vida vai estar toda cheia de questões para serem esclarecidas. E a terceira lei é a lei de troca, equilíbrio de troca. Vamos raciocinar em termos de um casal, em primeiro lugar. Homem e mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, qualquer casal. 50% de um, 50% de outro. A responsabilidade pela união. Se um dos lados do casal estiver proporcionando mais coisas do que o outro, esse equilíbrio de troca está desequilibrado. Essa lei não está sendo respeitada e nós vamos ter emaranhamentos. Vamos para um outro relacionamento de pais com filhos. Os pais doam, os filhos recebem. Se o filho quiser devolver para o pai o que ele recebeu, nós temos um emaranhamento. Vai dar ruim. Porque o filho, ele recebe e passa para frente. Para os filhos dele ou para quem faz papel de filho para ele. O pai doa, tá? Então aquela história de eu estou cuidando do meu pai, da minha mãe, a coisa não vai funcionar muito bem, tá? Não que o pai e a mãe não tenham que ter apoio, tem sim, tem que ter apoio, mas não você deixar a sua vida para você fazer papel de papai e mamãe dos seus pais. Isso é muito importante, extremamente importante. Tem que haver um equilíbrio de troca.
Tem que haver reverência para os ancestrais. Ah, mas eu não concordo com o que meu pai fez, com o que minha mãe fez. Eu não estou pedindo para você concordar com eles. Eu estou solicitando que você os aceite como eles são e como eles foram. Que você aceite a vida que veio através dele e chegou até você. Mesmo que você não concorde com seus pais. O concordar é diferente de aceitar. E esse é um passo muito grande nas constelações. Quando você aceita, você consegue transformar. Se você fica dando burro em ponta de faca, eu sou contra meu pai, contra minha mãe, mas eu não gostava do jeito que eles agiam, eu não sou igual, eu sou diferente. Se você entrar nessa vibração, você não vai conseguir transformar, não vai conseguir ser diferente. Você precisa aceitar de onde você veio. E aí, se você quer ser diferente, se você quer fazer diferente, você vai pedir permissão e vai receber essa permissão. Tá? É interessante isso aí. Então, voltando para as constelações odontológicas, aí você já imaginou, imaginação ativa, tá? Como que esses dentes vivem dentro de você e já recebeu um monte de informações que você não conhecia. Aí você vai realmente tomar decisões. Você vai ver as questões, vai sentir essas questões e vai tomar decisões. Muitas vezes é necessário ter uma ajuda profissional, de um psicólogo, de reuniões, de grupos, né? Isso pode se tornar necessário, sim, porque às vezes as questões são muito pesadas, né? Para a gente lidar sozinho. Mas, em resumo, é isso que consiste uma constelação odontológica. Antes de acabar o programa, eu queria falar um pouquinho do CAP, do Contrato Arquetípico Primordial, que é um trabalho também de extrema profundidade, né? Porque uma das perguntas que a gente sempre faz aqui na Terra, encarnados, é o que eu vim fazer aqui, né? Qual é o meu objetivo de vida? Eu estou bem, eu estou mal, eu estou fazendo o que eu vim fazer? Porque muitas vezes a gente não sabe. É muito comum a gente perguntar para uma pessoa, você sabe o que você quer? A pessoa fica pensando e fala, eu quero um carro. Não, eu quero um companheiro, uma companheira. Não, eu quero ter filhos. São respostas muito comuns a essa pergunta, né? E aí vem uma segunda pergunta que vai desestruturar isso. Para quê? Para que você quer um carro? Para que você quer ter filhos? Para que você quer ter um companheiro ou uma companheira? O para quê, ele coloca a pessoa, nos coloca, né, numa situação de ter que realmente responder isso. Não tem enganação aí, tá? A enganação fica sempre no porquê. Por quê? Por que isso? Porque eu quero ser feliz, né? Porque eu quero um companheiro, porque eu tenho vontade de ter filhos. Então fica numa superficialidade o porquê. Para que não? Para que ele aprofunda, tá? Então, no CAP, o que a gente faz? A gente constrói uma mandala arquetípica que vai mostrar para você mostrando para você. Olha que interessante. O que foi que você veio fazer aqui? Então, as representações arquetípicas, elas são muito poderosas, são construtores da realidade. Então, quando você está de posse das escolhas que você fez, arquetipicamente falando, para vir para cá, a situação muda de figura. Tá? Por quê? Porque você vai ter que ir na direção de concretizar, de executar o que você veio fazer aqui. Tem 4 representações que elas participam de todos os contratos arquetípicos. Elas são a criança, porque todos nós nascemos criança, né? A vítima, que é aquele papel gostoso que eu já descrevi para vocês a semana passada, o vitimismo, né? O sabotador também é muito poderoso, senhor das escolhas, e a prostituta, não a prostituta sexual, mas o que você vende de você para sobreviver. São 4 arquétipos de sobrevivência.
Por que são chamados arquétipos de sobrevivência? Porque eles estão num plano assim muito, vamos dizer, básico. Você tem que sobreviver, você tem que viver aqui, né? Então, esse é o contrato arquetípico primordial. As reuniões, elas são presenciais e podem ser feitas em grupo ou individuais. As pessoas que já acessaram o contrato, elas podem frequentar as reuniões, devem, né? E aí nós vamos fazer subcontratos, nós vamos conversar sobre as representações arquetípicas, vamos colocar essas representações no campo. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, né? Eu tenho o arquétipo do pioneiro na casa 1, que é a casa do ego e personalidade. Tem uma analogia com as casas da astrologia, é análogo. E na casa 7, que é o outro, a sombra, eu tenho o aluno. Então eu já coloquei no campo o pioneiro, um representante para o pioneiro e um representante para o aluno, para ver como que eles estão entre si. Como que está essa parceria de pioneiro com aluno dentro de mim? O campo vai mostrar isso, né? E aí nós vamos chegar a uma harmonia, o possível, né? Muitas vezes não se consegue harmonia logo na primeira vez, mas você vai trabalhar essas representações dentro de você e fora, né? Eu gosto muito desse trabalho, eu acho assim uma coisa muito poderosa e sempre, sempre nós estamos focados no autoconhecimento. Quem eu sou, né? Essa é outra pergunta poderosa. O que eu vim fazer aqui e quem eu sou. Depois de onde eu vim e para onde que eu vou. Mas veja, as constelações e esse trabalho, mesmo que seja só a imaginação ativa, não se coloque no campo, ele vai mostrar quem você é para você mesmo, viu? Para você mesmo. E o que você veio fazer aqui. Eu acho isso imprescindível, tá? Então eu estou aqui à disposição. O meu telefone é 11 9 6492 9641. Eu vou repetir. 11 9 6492 9641. Eu desejo uma ótima noite para vocês e estou à disposição. Muito obrigada. Eu reverencio a memória dos meus ancestrais. Honro e respeito esse povo que vem lá de trás.